ou das terras das áreas de proteção ambiental. Acho que só esse fato, R$1 milhão, helicóptero à disposição, não é um fazendeiro, não são dois, não são três, é um crime organizado, é uma caixinha por trás disso para implementar a máquina da violência, do assassinato no campo. Obrigado. Antes da deputada Manuela Dávila fazer o encerramento, vamos ouvir o Ramaís de Castro. Alô. E é bem breve. Deputado João Paulo, eu queria dizer que o seu nível de empatia conosco, que estamos no Executivo, é pleno, é perfeito, porque, de fato, como nós nos sentimos muitas vezes, não é, Paulo? E quando nós olhamos para a questão da terra, nós estamos falando de uma reforma, nós da esquerda, nós do PT, fundamentalmente, e da esquerda como um todo, não é, Manuela? Que é uma reforma agrária, uma reforma capitalista. Se nós olharmos para outros países do mundo, é uma reforma capitalista. Foi feita para avançar o capitalismo dito moderno. E nós, no Brasil, ainda sustentamos uma boa parcela da produção rural numa estrutura agrária que é uma estrutura agrária pré-capitalista. Estrutura agrária de um patrimonialismo medieval. Não é fácil, portanto, de alterá-la. E eu acho que o governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma são os que estão mais bem habilitados pela sua base social e pela sua determinação para fazer isso do que quaisquer outros da história desse país. Agora, de fato, é necessário que exista esse tipo de iniciativa, como essa audiência, e a pressão positiva que nós sofremos por parte de N atores da sociedade civil e mesmo dos governos estaduais, como nós pudemos ver nessa audiência que a presidenta fez com os governadores, para que esse realmente seja um tema prioritário da nossa agenda. Eu queria dizer apenas duas questões, colocar apenas duas questões. A primeira é que funciona junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência a Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, e ela articula um sem número de órgãos dentro do governo federal, não só do Ministério do Trabalho, mas vinculados à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal, ao INCRA mesmo, enfim. E é a CONATRAI talvez o órgão mais empenhado, juntamente com uma série de lideranças aqui no Congresso Nacional, pela aprovação da PEC 438, que nada mais fará do que dizer que é tão ou mais grave explorar trabalho escravo do que plantar maconha. Porque hoje o único caso, a única hipótese da nossa Constituição que permite a expropriação, que é a desapropriação sem indenização. Quem defende contra a PEC 438 tem argumentos falaciosos, fracos ou até mesmo criminosos, porque quer continuar. Eu queria só trazer uma interessante novidade que tem nesse debate aqui. Recentemente nós tivemos um caso de trabalho escravo, além da lista suja que já é publicada, além das nossas inspeções que são feitas por parte dessa equipe volante que coíbe o trabalho escravo, nós tivemos a inclusão de um caso no CAD, conselho que funciona junto ao Ministério da Justiça e que trabalha os casos de concorrência desleal no mercado. Mais um elemento, como é o caso da reforma agrária, em que nós podemos nos utilizar dos pressupostos do capitalismo concorrencial para dizer, não, estão explorando trabalho escravo, então vocês estão concorrendo deslealmente, porque é um custo menor de produção. Eu achei interessante essa iniciativa, mas, de toda maneira, o mais importante mesmo é a aprovação da PEC aqui, porque aí nós estaremos dizendo para o Brasil. E para aqueles que são os que exploram o trabalho escravo e que são profundamente arraigados na sua propriedade, que é esse seu maior valor, que é a propriedade, infelizmente, o maior valor sendo para essas pessoas a propriedade, não mais terão a sua propriedade se lá explorarem o trabalho escravo. E a segunda questão é que nós precisamos ter, juntamente com este projeto de lei do deputado e lutador social Domingos Dutra, que permitirá uma nova situação em relação às liminares, nós precisamos ter também a regulamentação de como se dará nos casos em que finalmente essa ação for julgada positivamente. Porque hoje o que nós temos Brasil afora são iniciativas, e eu fui advogado de movimentos da luta pela moradia e também da luta pela terra no campo. E presenciei, infelizmente, ambos os tipos de desocupações. São cruéis, desordenadas, sem nenhum tipo de parâmetro mínimo de como essas polícias devem agir e, em geral, violam
todo o rol de direitos humanos que a sociedade humana foi capaz de elaborar. Então eu penso também que é necessário, e essa casa tem condições de fazer isso, avançar com esse tema. E por fim, são 2 pedidos, junto com todos os outros que estão aqui, colocar na nossa árvore de Natal também o projeto de lei, que bem a deputada Manuela lembrou, que é o 4575/2009, que regulamenta, implementa, por meio da lei, o Programa Nacional de Defensores de Direitos Humanos, que assim como os demais, já foi votado nesta comissão e está pronto para a pauta no plenário da Câmara dos Deputados. É para nós um projeto muito importante, porque ele inclusive ajuda a viabilizar com mais institucionalidade uma série dessas ações que vêm sendo aplaudidas e que nós temos tomado lá na região norte. Então, nossos parabéns, nosso obrigado ao deputado João Paulo por ter convocado essa reunião juntamente com a presidenta. Senhor presidente, 2 informações. Primeiro, essa informação que o Paulinho colocou, ou seja, numa reunião que participei do Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, uma conselheira, não me lembro o nome agora, ela dizia que essas organizações criminosas, elas têm perfil, estrutura, ações e objetivos de organização mafiosa. Esse é um aspecto que chama a atenção. A segunda é que, quando